Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente em nossa página do YouTube Malheiros Debatem. Hoje nós trazemos aqui como entrevistado o Dr. Leandro Sarcedo, que é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Em nossa banca virtual de entrevistadores, o Dr. Rodrigo Malheiros, Dr. Renato Malheiros e Dr. Fernando Malheiros, que fará a leitura de um breve currículo de um breve, porém vasto currículo do Dr. Leandro Sarcedo, e fará as apresentações e começará os questionamentos. Dr. Fernando, por gentileza. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença do meu amigo Dr. Leandro Sarcedo, né? Dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco no nosso canal Malheiros Debatem, né? Dizer que o Dr. Leandro Sarcedo é graduado pela Universidade de São Paulo, né? Mestre e doutor também pela Universidade de São Paulo em Direito Penal, conselheiro seccional da OAB e com muita honra meu presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, né? Dizer que eu conheço do seu trabalho, Dr. Leandro, como advogado, conheço do seu trabalho incansável frente à Comissão de Direitos e Prerrogativas, dizer que é uma honra tê-lo estar contigo lá, né? E ver o seu trabalho de perto. Sintetizei muito aqui o seu currículo, né? Como é um vídeo, né? Se eu ficar falando do seu currículo aqui, sabe que a gente vai levar horas e horas. Então, muito obrigado. E eu já vou começar com uma pergunta, doutor Leandro, sobre videoconferência. O que o senhor acha das videoconferências? Se há alguma violação das prerrogativas? O senhor pode decorrer um pouquinho sobre esse assunto para a gente, por favor? Muito obrigado e seja mais uma vez bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Fernando Malheiros, meus amigos Rodrigo, Hélio, Renato, recebam todos aqui esse virtual abraço. Antes de iniciar a resposta, eu queria aproveitar o espaço aqui para agradecer o excelente trabalho que o nosso amigo Fernando Malheiros vem desenvolvendo também na comissão, como vice-presidente para a área trabalhista, sendo responsável, entre outras coisas, por coordenar aí o atendimento ao plantão do Fórum Rui Barbosa, que é algo gigantesco, é um trabalho de fôlego, e também o nosso amigo Rodrigo, que também é conselheiro de prerrogativas, nos auxilia ali no relatório e voto, né, ali na capital, assim como o Dr. Hélio, que também foi presidente de subseção, né? Presidente, Hélio? Ou vice-presidente? E agora também está lá Desculpa, viu, doutor Leandro? Já fui vice-presidente e presidente de subseção também. Isso aí. Sim. E agora está lá conosco no Conselho de Prerrogativas e presidente prudente, ou seja, recebam todos aí o nosso agradecimento em nome da comissão estadual, em nome do presidente Caio, que é com trabalho voluntário e valoroso como o de vocês, é que a gente consegue defender a advocacia aí contra as investidas do poder estatal, que não são poucas, que querem uma advocacia muitas vezes ajoelhada, uma advocacia muitas vezes submetida, e trabalho como vocês aí da família Malheiros, que demonstram essa coragem e essa devoção à nossa profissão, é que nos dá força e combustível para permanecermos nessa luta. Então, muito obrigado. E com relação, respondendo agora, indo objetivamente a sua pergunta, meu amigo Fernando, com relação à questão das audiências por videoconferência. Bom, como eu tenho sempre dito, e este é um assunto que eu tenho feito muitos esclarecimentos, participado de muitos debates e tudo, nós, como gestores de ordem, temos que ter uma responsabilidade muito grande. Tudo que se fala dentro da advocacia, a advocacia é uma classe muito grande, são quase 400 mil profissionais aqui no estado de São Paulo, com uma composição de gênero, uma composição de idade, uma composição etária, uma composição de estratificação social muito diversa. Então,
nós temos que ser muito responsáveis quando nos posicionamos em relação a qualquer tema, em relação à advocacia paulista. E a retomada dos prazos judiciais, a retomada das audiências, é algo que tem sido muito debatido e tem sido muito objeto de nossa preocupação. Por quê? Tudo que se fala na advocacia envolve uma dualidade, ou seja, talvez alguns advogados, numa determinada situação, por seus clientes, numa determinada situação socioeconômica, não seja interessante hoje retomar as audiências. Por outro lado, por um outro extrato da advocacia, que talvez represente, e aqui nós estamos falando da advocacia trabalhista, por exemplo, represente os reclamados, haja uma urgência, haja uma premência na retomada das audiências. Ou, para quem faz direito penal, como é que nós podemos suspender em absoluto as audiências, sabendo que existem brasileiros e brasileiras presos numa condição de extrema vulnerabilidade nas cadeias, nos presídios e tal, e a gente se negando a fazer audiências e negando, por consequência, a solução processual dessas pessoas. Então, temos que ser muito responsáveis. E, diferentemente das outras categorias, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a advocacia não tem seus vencimentos garantidos. A gente depende do andamento do processo, a nós interessa o andamento dos processos para que possamos, então, ter os nossos recebimentos e fazer frente aí à subsistência, ao sustento dos nossos escritórios e das nossas famílias. Então, a primeira premissa, a Ordem dos Advogados do Brasil e do Estado de São Paulo não é contra a retomada de audiências. Mas o que significa isso? Primeiro, somos a favor das audiências iniciais trabalhistas sempre, havendo concordância das partes, temos que fazer audiências de tentativa de conciliação, temos que fazer. Agora, em relação às audiências instrutórias, aí sim começam os problemas. E aí sim, por mais no exercício dessa ponderação que o exemplo maior do nosso presidente Caio Augusto dá para toda a instituição e dá para toda a classe, ou seja, temos que ser ponderados, temos que pensar, não podemos dizer não pelo não ou sim pelo sim, e entender a advocacia na sua complexidade. Dizemos, somos também favoráveis ou não somos contrários à realização de audiências de instrução. Contudo, é necessário que os tribunais tenham cautelas e regramentos claros para que não tenhamos a submissão dos direitos da classe ou os direitos da advocacia, da classe não, os direitos da sociedade e, por consequência, os direitos da advocacia, de toda a classe, subjugados por uma premência, por uma urgência causada pela situação da pandemia, que vem exigindo de toda a sociedade medidas urgentes, medidas outrora impensáveis. Contudo, é uma situação onde se vê um horizonte de final, ou seja, ninguém imagina que nós vamos ficar assim mais 2 anos, 3 anos, ou seja, é uma questão de mais algum tempo, mais alguns meses, mais 1, mais 2 meses, nas perspectivas menos favoráveis, lembrando que países que foram muito atingidos, passado um determinado momento do pico, estão retomando sua atividade. Então, a palavra da ordem é no sentido de termos calma nesse momento. Por exemplo, o TRT aqui da 2ª região já postergou, disse, olha, não vou fazer, a não ser em situações excepcionalíssimas, com perecimento de direito, tutelas de urgência, situações muito excepcionais. Não vejo meios de fazer. Estamos enfrentando hoje, estou falando aqui com os doutores no dia 21 de maio, ainda um problema muito grande em relação ao TRT da 15ª região, que quer, a partir do dia 25 agora, a partir da segunda-feira, retomar as audiências de uma forma, me parece, um tanto assodada e sem garantia e sem esclarecer de que forma vai fazer isso, sem levar em conta, por exemplo, os milhões de brasileiros que, sem alternativa nenhuma de renda hoje, vão buscar o auxílio de R$ 600 do governo.
Como que nós podemos exigir desses brasileiros e dessas brasileiras que estão preocupados com a sua subsistência imediata frente a essa quebradeira, frente a essa calamidade pública que nós estamos vivendo, que peguem parte da sua renda e comprem um pacote de internet para fazer frente ao papel de testemunha na Justiça do Trabalho ou na Justiça Penal, embora o Tribunal de Justiça tenha colocado e recomendado aos seus juízes que não prossigam em audiências instrutórias que não sejam casos de urgência. Ou seja, réus presos, nós temos que avaliar a situação e seguir quando houver o preenchimento de todas as perspectivas, de todas as exigências. Réus soltos, vamos aguardar. Essa situação não vai perdurar para sempre. E essas preocupações, então, eu disse aqui, a preocupação com a sociedade, com a figura da testemunha, com a figura do reclamante, com a figura mesmo dos reclamados, por exemplo. Porque hoje, quem é de médio para baixo no Brasil, empresário médio para baixo, está numa situação de absoluto desespero. Ou seja, a economia paralisou de uma tal forma, onde existe um acentuado nível de inadimplência, ou seja, nós estamos diante de muitas dificuldades, sabendo que não é possível aceitar que o tribunal, que o Poder Judiciário transfira à sociedade esse ônus que é dele. Ou seja, uma coisa é o tribunal ter o poder cogente de determinar a pauta judicial no prédio público. Ali onde, naquele horário, vão ter servidor público, uma sala pública, um juiz, um procurador do trabalho, as partes, todos num prédio público, num próprio público, feito para atender aquele ato. Outra coisa muito diferente, e com o que nós não temos legislação a respeito, é que o juiz, através de uma canetada, uma juíza, através de uma canetada, venha dizer de um ato que vai se realizar aqui dentro, por exemplo, da minha casa. Eu tenho a sorte, tenho a possibilidade de ter um ambiente de trabalho razoavelmente tranquilo, e minha filha tem um outro, minha esposa um outro, cada um está trabalhando aqui num lugar, estudando num lugar. Mas, mesmo assim, existem horários onde a casa começa a funcionar em função dos horários de escola, em função dos horários de trabalho, ou seja, nós, pelas regras de distanciamento social, nós estamos aqui sem nenhum tipo de ajuda externa de funcionário, ou seja, a gente precisa se preocupar com comida, precisa se preocupar com a organização da casa, que é algo que está estabelecido para todos, ou seja, é impossível que um juiz, o Poder Judiciário, numa canetada, resolva regular, inclusive, os horários das residências das partes, da residência dos advogados, dizendo, nós vamos fazer sem ouvir previamente, sem ouvir um acordo, sabendo que existem crianças estudando em homeschooling, sabendo de todas as dificuldades que todos estamos vivendo. Como a gente costuma dizer, numa época de pandemia como essa, usando esse jargão, o remédio não pode ser numa dose tal que mate o paciente. O que significa que o princípio constitucional da proporcionalidade tem que tem que ser visto em todas as medidas do poder público, seja administrativo, seja judiciário. Esse desespero, esse assodamento do poder judiciário no sentido de correr com determinadas audiências e fazer a qualquer custo, em absoluto não se justifica numa época de exceção como essa que nós estamos vivendo. E pensando, e aqui faço esse comentário diretamente ao meu amigo Fernando Malheiros. Fernando, você que bem conhece o regime de plantão ali do Fórum Rui Barbosa, quantas ocorrências nós temos por dia, às vezes 3, 4, 5 ocorrências por dia, e a pergunta que nós fazemos ao tribunal da 15ª, que é o tribunal que hoje insiste em fazer as audiências, custe o que custar, sejam elas imprescindíveis ou não imprescindíveis. Se nós tivermos um problema, desses 4 ou 5 problemas diários que nós temos lá no Fórum Rui Barbosa, um problema de prerrogativas, como é que vai ser o atendimento?
É um questionamento, não tá regulamentado. Lá no prédio público, nós temos a sala da ordem, nós temos advogados voluntários em regime de plantão, e aqui? Nós vamos ficar procurando um colega, mandar o link do Zoom, o link do Teams, o link do Google, para que ele então clique, também tenha a conexão, ele vai estar onde? Ele vai estar andando com o cachorro, vai estar na farmácia, enfim. Nós estamos no momento de exceção. É preciso que o Poder Judiciário compreenda isso, entenda que distribuição de justiça sem a participação da sociedade, sem a participação da advocacia, na verdade, é um mero distribuição de números. Não há distribuição de justiça, não há administração da justiça sem a participação da sociedade e sem a participação da advocacia. Nós teríamos, sim, provimentos jurisdicionais vazios de conteúdo valorativo para toda a sociedade, na medida em que os atos onde não há essa participação ficam atos sem a necessária composição da lide tão falada aí nas nossas aulas de teoria geral do processo. Leandro, só te respondendo a questão, você sabe que lá no atendimento de prerrogativas do Fórum Trabalhista Rui Barbosa, nós temos quase 60 assessores, né? Ocorrências diárias de pelo menos uma, duas ou três. Né? Agora, essa questão aí era uma questão até que eu ia te passar, doutor Leandro. Como que a gente pode fazer um plantão virtual, ocorrer um problema numa audiência? Como que a gente vai ter o link para estar representando a comissão de prerrogativas? Isso aí a gente tem que dar uma pensada a respeito disso, porque a gente sabe que no trabalhista acontece muitas violações de prerrogativas. Isso aí a gente vai ter que conversar para tentar disponibilizar um celular para um plantão de prerrogativas, eu não sei. Mas adorei sua resposta, parabéns. Obrigado. Exatamente. É por isso que é necessário diálogo, é preciso calma e é preciso ponderação. Mais uma vez, a ordem não é contra a realização de audiência. Agora, é preciso pensar em todos os prós e todos os contras para que o excesso de remédio não mate o paciente. Leandro, boa tarde. A sua explanação foi muito boa. E eu tenho uma pergunta e um comentário. Em relação à questão da canetada que a gente geralmente vê no Poder Judiciário, e em razão, inclusive, dessa pandemia, nós tivemos um caso aqui interessante, que o juiz precisava marcar uma avaliação de um imóvel que foi penhorado, e o despacho dele foi de que, em razão da pandemia, ele não tinha condições de marcar essa avaliação nem nomear perito, e, portanto, que a parte o fizesse. Quer dizer, ele não precisa pegar a Covid, a parte pode pegar a Covid, não tem problema nenhum, né? Então, realmente, esse balizamento, essa ponderação é bastante delicada. Mas a minha pergunta é no sentido do acesso, nessa época da pandemia, ao judiciário e aos despachos, eventualmente, que a gente necessita ter. A justiça, que a gente sabe, a justiça não faz a propaganda disso, mas, em alguns casos aqui, eu consegui despachos através de e-mails, né? Disponibiliza e-mails e você muitas vezes tem o despacho, mas muitas vezes também o despacho não é nem respondido. Então, queria, se o senhor puder comentar alguma coisa sobre esse respeito, acho que é de grande valia. Vamos falar aqui o exemplo do Tribunal de Justiça. A orientação do Tribunal de Justiça é que todos os juízes eles disponibilizaram o e-mail das varas, das secretarias, para que a gente, então, marcasse o despacho com o juiz. A orientação é que os juízes e desembargadores atendam, assim como os ministros do STJ, assim como os ministros do STF. Nós mesmos, no escritório, já tivemos a oportunidade de fazer, por exemplo, um despacho de uma medida urgente com a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, que atendeu via Skype. Então,
pensando nessa regra, ou seja, a exceção à regra, que são os juízes ou desembargadores que não recebem advogados, nós temos que tratar do ponto de vista disciplinar. Ou seja, por meio das representações, dos meios assim, eu acho que, num primeiro momento, nós, na Comissão de Prerrogativas, recebemos muitas reclamações de que o Tribunal de Justiça tinha fechado a porta e ido todo mundo embora e a gente não conseguia falar com ninguém. Depois de 1 ou 2 semanas, onde a situação se acalmou um pouco, essas reclamações baixaram e, honestamente, a gente sabe que continua acontecendo, mas não no número de dizer que nós estamos diante de um problema sistêmico aqui. Me parece que está havendo atendimento regular dos juízes aos advogados por via da teleconferência. Agora, se a gente perceber que tem algum juiz, alguma vara que sistematicamente nega atendimento, inicialmente vamos pedir, oficiar, pedindo para que estabeleça esse canal e, se necessário for, vamos à corregedoria, porque é obrigação do Poder Judiciário receber a advocacia. E aqui, doutor Hélio, veja que é uma preocupação muito grande da comissão, na medida em que o doutor Renato, né, é uma preocupação muito grande da comissão quando a gente começa a ver notícias que, olha, agora que nós não estamos atendendo advogado, nós estamos produzindo muito. Veja que, olha, como trabalhar em casa é bom. Isso é uma coisa que nos preocupa demais. O momento da pandemia vai passar e a nossa compreensão é que a justiça tem que ser administrada no próprio público, no prédio, no fórum, vendo olho no olho o réu, vendo no olho o reclamado, o reclamante, o advogado da outra parte, enfim, vendo a todos, na medida em que a justiça telepresencial pode servir em situações excepcionais. Mas nós temos um processo pensado para existir respeitando o princípio da oralidade. E a oralidade pressupõe a presença, pressupõe a percepção que o juiz tem vendo a figura humana ali na sua frente. Então, isso é um pouco os princípios que nós entendemos que deva nortear e o perigo que nós estamos vendo com essa justificativa de um suposto aumento de produtividade do Poder Judiciário, que eu, muito humildemente, meu escritório é pequeno, mas nos meus processos eu não estou vendo. Eu estou vendo os processos andarem muito devagar. Essa produtividade extrema, a mim ainda não chegou. Por fim, a sua primeira colocação a respeito do Covid, do isolamento, de fato, esse é um outro ponto que talvez na minha primeira intervenção eu falei, mas falei meio em passant, é um tanto antirrepublicano, para dizer o mínimo, essa postura do Poder Judiciário de se resguardar dentro de casa e passar para as partes e passar para a advocacia a solução de um problema e, inclusive, impingindo o risco de contaminação. A ideia é que cada um faça a audiência de sua casa. Só que a gente sabe, o reclamante muitas vezes não tem, às vezes o reclamado também não tem, ali um estabelecimento, um bar, um restaurante pequeno, em que o sujeito ali vive com muita dificuldade também, principalmente depois da crise. Aí, o que vai acabar acontecendo com esta obrigação, com essa tentativa de fazer passar a goela abaixo da advocacia à volta das audiências? Para que a gente não veja o direito que nos foi confiado perecer em nossas mãos, nós, enquanto advogados, vamos tentar fazer as vezes do Estado, como sempre fazemos, para poder ajudar, nesse papel de co-administrador da justiça, ajudar com que os atos sejam realizados. Contudo, os escritórios hoje sequer podem funcionar de uma forma que gere aglomeração. Num processo onde nós tenhamos o réu, as testemunhas, o reclamante, as testemunhas, nós vamos juntar 4, 5 pessoas no nosso escritório?
aqui, ou seja, meu escritório está fechado. Eu posso tentar ir lá, ou eu vou trazer todo mundo aqui. Onde eu estou falando aqui é minha estação de trabalho aqui na minha casa, mas é um quarto, é um closet dentro do quarto onde eu durmo. Eu vou trazer aqui o meu cliente, eu sou criminalista, vou trazer meu cliente aqui dentro da minha casa, vai passar pelo quarto da minha filha, pelo quarto onde minha esposa trabalha, e no final essa é a solução que o Poder Judiciário propõe. Diz, olha, eu estou aqui, me encastelo dentro da minha casa, trabalho com papéis, trabalho com informações. Enquanto isso, a sociedade se arrisca de alguma forma, a se contaminar, a fazer aglomerações, a quebrar as regras do isolamento, para poder me ajudar, me auxiliar, para que eu faça, então, dê o provimento jurisdicional. Isso é outra questão que nos preocupa muito do ponto de vista da tratativa republicana e da divisão de responsabilidade dessa pandemia. Rodrigo, antes, deixa eu só emendar a pergunta. Eu sei que a ordem era sua, mas deixa eu só emendar a pergunta com relação a isso. Viu, doutor Leandro? Em cima disso tudo que o senhor falou, nós temos ainda um decreto estadual, e esse decreto ele veda a abertura, inclusive, do nosso escritório. Por exemplo, se eu quiser atender alguém no meu escritório, eu estou impossibilitado de o fazer. Aí eu teria que levar a pessoa para dentro da minha casa, mas vamos lá. Vamos supor que o senhor mora num prédio em que as regras do condomínio vedam o senhor poder receber pessoas. Então, veja que o que você poderia fazer em relação a isso. E eu ainda, hoje eu vi no UOL que 18 municípios aqui do interior do estado, inclusive aqui na nossa região, alguns municípios tentaram fazer isso, entraram com medidas judiciais para que algumas regras fossem relaxadas em relação a essa regra de isolamento, né? Para que o comércio pudesse abrir, inclusive os escritórios de advocacia, com algumas regras de distanciamento social e não de isolamento. O Tribunal de Justiça prontamente vedou às 18. Não se tem notícia de nenhuma cidade em que o Tribunal de Justiça permitiu. Então, como é que fica esse paradoxo em que eles obrigam ou tentam obrigar, ou pelo menos tem a possibilidade do escritório de advocacia de ter que receber essas pessoas, enquanto que a própria lei estadual veda essa prática? Muito obrigado. Esse é o paradoxo que nós estamos vendo. Posso emendar a pergunta do Hélio numa outra que eu tinha feito uma observação aqui? Para a gente ficar no tema prerrogativas, se essa determinação, por exemplo, o exemplo que o doutor Renato passou agora há pouco, do juiz determinar que a parte faça a perícia, faça lá a avaliação. O exemplo que o doutor Hélio passou agora, de a responsabilidade da audiência vir no colo do advogado. Aí, em cima disso, nós temos todas essas normas de proteção sanitária, de restrição de circulação. Aqui na capital de São Paulo, nós estamos próximos a um lockdown. Eu acho que dificilmente escaparemos disso nos próximos dias. Dia 1º de junho. É uma opinião, né? Eu acho que... Não, parece que o governador João Dória encaminhou, 1º de junho. Isso, a gente teve uma série de medidas paliativas para ver se a coisa alterava e não. Mas aí, voltando à questão da prerrogativa. No artigo 7º, no inciso 1º do Estatuto, que começa a falar das prerrogativas, diz que o advogado tem que exercer com liberdade, né, a profissão no território nacional. A partir do momento que a gente tem essas restrições, né, e aí aquela mitigação do coletivo, do social prevalecer nesse momento, o juiz colocar no colo da advocacia, repassar essas obrigações para a advocacia, fazendo uma análise aqui como faríamos ali na nossa primeira turma de prerrogativas quando estamos analisando um caso concreto. Doutor
entenderia uma violação de prerrogativas a insistência do Poder Judiciário? Por exemplo, nós vamos ter um lockdown, provavelmente aqui em São Paulo, já estamos com uma série de medidas restritivas. O juiz determinar, como o doutor Renato disse, não, vai lá à parte e faça a avaliação, vá a campo e faça a avaliação. Não poderíamos constatar uma flagrante violação de prerrogativas, ou ainda estamos naquele campo do caso fortuito e poderíamos ainda não ter caracterizado uma violação de prerrogativas? Antes da resposta, doutor Leandro, agradecer a presença, eu ainda não tive o prazer de agradecer aqui no vídeo, agradecer a sua presença e também dizer que estou muito honrado em fazer parte da primeira turma de prerrogativas da qual o doutor é presidente, além de ser presidente geral de prerrogativas da ordem aqui no estado de São Paulo. Nesse caso específico, tanto que o doutor Hélio disse, o doutor Renato disse, a gente poderia entender uma violação de prerrogativas do advogado, a exigência do exercício da advocacia de campo, vamos dizer assim, ou da advocacia em home, né? Com pessoas vindo ao escritório, ou indo à casa. Também estou trabalhando da minha casa nesse momento, né? Hoje também tive um cliente que queria ser atendido. Falei, não vai ser atendido na minha casa, o escritório está fechado, vamos ser atendido depois, né? Como é que o doutor entende essa questão? Muito obrigado, Leandro. Então, doutor, só mais um segundinho, eu só vou emendar em relação, rapidamente, e também em relação ao custo desses equipamentos para realizar a audiência, porque o custo seria, então, do advogado se a parte ela não tivesse essa condição. Eu gostaria de emendar também com relação a isso. Muito obrigado. São vários questionamentos. Esse paradoxo que nós estamos vivendo, de prazos correndo, tribunal querendo fazer audiência, ao mesmo tempo que os escritórios estão fechados, ao mesmo tempo em que, semana passada, tínhamos um rodízio de dias pares e ímpares aqui na capital. Veja, todos, enfim, o Rodrigo, o Fernando, que atuam aqui mais próximo da nossa atuação aqui na Comissão de Prerrogativas, sabem que eu tento imprimir na condução da comissão nenhum tipo de fanfarronice, no sentido de dizer que prerrogativas, enfim, aquela coisa de querer trazer um caráter de super-herói para o advogado. Enfim, nós somos profissionais essenciais à administração da justiça e temos que ter resguardadas as condições mínimas para o exercício da nossa profissão. Dentro disso, eu, enfim, entendo que não existe nenhum tipo de direito ou garantia absoluta dentro do sistema constitucional brasileiro que não seja a própria garantia da vida. Nesse sentido, é evidente que nessa época de exceção, nessa época de pandemia, alguma coisa toda a sociedade perdeu algo. E a advocacia, para o bem da administração da justiça, a gente também abre mão de coisas e estamos abrindo. Contudo, nós estamos cooperando com o isolamento social, nós fechamos nossos escritórios, enfim, nós estamos juntos neste barco. Contudo, o que nós não podemos admitir é que alguns tentem, com um controle remoto, por meio de um controle remoto mesmo, fazer a coisa funcionar e que nós sejamos os controlados remotamente. Então, primeira questão, a questão do fechamento dos escritórios. Nós temos a nota conjunta, nós temos publicado no Diário Oficial o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que entende a advocacia como atividade essencial, que deve funcionar respeitado as regras de proteção. Então, devo dizer ao doutor Rodrigo, precisa receber um cliente lá no escritório, não há problema. O escritório está autorizado a receber um cliente. O que não pode? Preciso receber, fazer uma assembleia de devedores lá para saber como é que meu crédito vai ser satisfeito. Isso já não pode. Então, contudo, é preciso que a gente mitigue isso e passe essas dificuldades que
o Poder Judiciário compreenda. Nós temos, amigos, eu tenho um dado aqui que eu não sei se os colegas sabem, algo muito grave. A Ordem dos Advogados do Brasil, melhor, a Caixa de Assistência de São Paulo, dos advogados de São Paulo, presidida pelo nosso querido Dr. Davanzo, junto com a Ordem, junto com a Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, instituiu um auxílio humanitário para a advocacia. Tínhamos lá um montante de dinheiro que foi possível arrecadar, um pouco que veio do Conselho Federal, um outro tanto que nós tiramos dos próprios cofres. Isso tudo dava 3.600.000 reais. Para poder atingir o máximo de pessoas, o máximo de advogados possíveis, instituiu-se uma ajuda humanitária, em que o advogado sequer precisa, ele só precisa declarar no site que ele está precisando, uma ajuda de R$100. 18.000 colegas se habilitaram para receber R$100. Pasmem. Você vai falar, mas nesse tempo já deve ter colegas que já estavam em dificuldade e tal. Mais de 90% desses 18.000 colegas são advogados adimplentes, advogadas e advogados adimplentes, que estão quites com os cofres da ordem até 2019. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Como exigir desses colegas, 18.000 colegas, quase 5% da nossa classe, ou 5% da nossa classe, como exigir esses colegas? E, por outro lado, é importante, esses colegas precisam voltar a trabalhar. Mas como exigir desses colegas que tenham o custo do computador, o custo da conexão? Por outro lado, a ordem sempre teve uma estrutura, e sempre quando se critica a questão da anuidade, compara-se com o Conselho de Contabilidade, cresce. Nenhuma instituição tem a estrutura, a infraestrutura para atender o seu inscrito como a Ordem dos Advogados tem. Em cidades pequenas, às vezes o foro trabalhista em outro lugar, o foro estadual, tem Justiça Federal. Às vezes nós temos 3, 4 pontos de apoio para a classe, com 1 ou 2 funcionários em cada ponto de apoio. Nós sempre fizemos a provisão disso para a advocacia e sabemos que os colegas mais velhos, e aqui a estratificação da idade, existem muitos colegas que têm bastante dificuldade com os meios digitais e que muitas vezes se utilizam, e aí eu falo da nossa querida Adamantina, é uma realidade da sua subseção, porque é de todas as subseções. Os colegas que vão até a ordem para conseguir fazer o peticionamento eletrônico, que as funcionárias têm que ajudar, porque ele não consegue. Como é que esse colega, então, vai conectar uma câmera, vai conectar um vídeo, vai entrar no link do Teams, vai entrar no link do Zoom, vai fazer o Google não sei o quê? A gente pode ajudar. A ordem tem essa função e quer fazer essa função. Contudo, nós temos a responsabilidade com as políticas de isolamento social de contenção do coronavírus. Eu vou reabrir a Casa da Advocacia? Vou levar todos os funcionários para lá e falar, vamos atender todo mundo aqui. Nós estamos participando das reuniões de comitê de crise, reuniões com os presidentes de subseção, é ordem do nosso secretário-geral, ordem do presidente Caio. Vamos adquirir as câmeras, os microfones, e algo que, do ponto de vista dos cofres da entidade, não é nada tão impactante. O conjunto completo custa R$150, R$160, é algo que é possível ser adquirido, embora hoje não exista mais para comprar. Mas a gente pode até resolver essa parte. E a parte do afluxo dessas pessoas à Casa da Advocacia e da Cidadania, com quebra da regra de isolamento. Então, é preciso que o Poder Judiciário, o Ministério Público, compreenda a dificuldade. Nós todos só existimos porque existe a sociedade, a cidadã e o cidadão brasileiro. Se nós não compreendermos o momento de exceção, se nós não compreendermos o risco de vida que nós estamos correndo, a possibilidade do atropelamento, do abuso de direitos, do atropelamento de direitos, e, em nome de uma suposta funcionalidade de um dos poderes da República de distribuir algumas decisões nesse meio período, de realizar algumas audiências,
me parece o risco, o custo absolutamente desproporcional ao ganho, na medida em que daqui uma semana podemos estar com uma situação totalmente diferente, onde tudo de novo vai ficar proibido, e a gente está aqui nessa luta em função de uma intransigência que parte, do meu ponto de vista, da negativa de compreensão de uma realidade social que é bastante óbvia para quem observa a sociedade. Perfeito, doutor Leandro Sarcedo. Eu gostaria de dar os parabéns ao doutor, que a explanação foi muito clara, brilhante, esclareceu dúvidas, eu tenho certeza que de muitos colegas aqui que estão passando por essa dificuldade, que estão, inclusive, com essa divergência de interpretação que vem do CNJ, Tribunal de Justiça, e dos tribunais regionais do trabalho, né? Foi muito importante a explanação aqui do senhor. Foi uma honra tê-lo aqui em nossa página. Eu já digo que essa página fica aberta para outras discussões em que o senhor quiser fazer parte dela, tá bem? E nosso muito obrigado. Passo agora para o Rodrigo, para o Renato e para o Fernando para suas considerações finais. Obrigado. Bom, doutor Leandro, realmente foi uma aula de prerrogativa, principalmente sob essa ótica do momento de exceção que estamos vivendo. Gostei muito de ouvir a tua opinião a respeito dessas questões polêmicas, e eu acho que é um alento para nós, advogados, e para os demais colegas da advocacia, e também para aqueles alunos, para aqueles estudantes de direito que frequentam bastante a nossa página, entenderem desde os bancos da faculdade essa importante luta que a ordem trava na defesa dos direitos da sociedade, em primeiro momento, e depois também dos direitos dos advogados e dos seus representados em seus quadros. Muito obrigado pela presença na nossa página. Obrigado pelo convite. Doutor Hélio já disse, a página está aberta e é sempre um prazer, vai ser sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu, Leandro? Um grande abraço. Leandro, eu ratifico aí as palavras do Rodrigo para não me tornar repetitivo e fico muito honrado e gratificado, inclusive, em saber da atuação pontual da ordem em todos esses casos que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho e parabéns também pelas explanações que foram feitas aqui. Muito obrigado. Leandro, muito obrigado. Eu sei que você é um cara ocupado, né? Preside a maior comissão da OAB aí, uma das maiores, né? Qual faço parte com muito orgulho lá já faz um tempo com você. Dizer que foi uma aula, já sabia do seu potencial, sempre a gente está conversando, mas é uma aula que você deu de prerrogativas e que todo mundo saiba que a OAB está aí, né, para defender os direitos dos advogados, né, as prerrogativas. Dizer mais uma vez que o nosso canal está aberto para você, sempre que precisar, e que foi uma honra. Muito obrigado e parabéns. Meus amigos, muito obrigado pelo convite. De fato, a honra é toda minha de estar aqui. E estou sempre à disposição de vocês. E a comissão, Fernando e o Rodrigo, que estão mais próximos da gente ali, sabem. A gente pode acertar, pode errar, mas a gente não deixa nunca de tentar, como diz a propaganda lá. Embora quem fale isso seja um banco, né? Os bancos não são muito confiáveis, mas do ponto de vista da comissão de prerrogativas, isso é confiável, sim. A gente está sempre tentando. Onde houver a possibilidade de a gente conseguir alguma coisa para a advocacia, nós não hesitaremos em tentar. E, mais uma vez, não só agradeço o convite, como agradeço o trabalho voluntário e o trabalho de excelência que vocês vêm desenvolvendo em prol da advocacia do Estado de São Paulo e brasileiro. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal, e boa tarde a todos, e esperamos vê-lo novamente em nossa próxima entrevista. Muito obrigado. Obrigado.